Nessa parte da aula, eu vou começar tentando representar essa expressão que nós acabamos de encontrar para a corrente no circuito, que é uma expressão relativamente complexa. Vamos tentar expressar ela de uma maneira mais simplificada, como essa expressão aqui de baixo, que remete a uma representação também mais similar com a fonte de alimentação. Para isso, nós vamos usar uma identidade trigonométrica, né, que é a identidade que diz que cosseno da subtração de dois ângulos é igual a cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Então, usando essa identidade trigonométrica para expandir esse termo dessa expressão, a gente obtém que I de T é igual, eu vou inverter os termos só para simplificar, então A cosseno θ, cosseno ômega T, mais A vezes seno θ, seno ômega T. Então, nessa expressão agora, a gente percebe que temos dois termos que multiplicam cosseno ômega T e seno ômega T. O mesmo acontece na expressão original que a gente quer simplificar. Então, a gente vai notar que A vezes cosseno θ equivale a esse termo da equação. E A vezes seno θ remete a esse segundo termo da equação que multiplica o seno de ômega T, certo? Bom, então apenas reescrevendo, temos que A cosseno θ é igual a R vezes Vm, R ao quadrado, mais ômega ao quadrado, L ao quadrado, e o A vezes seno θ igual a ômega L Vm, R ao quadrado, mais ômega ao quadrado, L ao quadrado. Nesse momento, a gente percebe que estamos falando de cosseno e seno de um ângulo. E, portanto, nós podemos imaginar o triângulo retângulo associado a esse ângulo. Então, a gente pode imaginar um triângulo retângulo que tem um ângulo θ, cujo cosseno é dado pelo seu cateto adjacente sobre a hipotenusa e seu seno é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas a gente pode notar também que o denominador dessas duas expressões é idêntico. E, curiosamente, ele é uma soma de quadrados. Isso nos leva à seguinte construção. Se nós imaginarmos que o cateto adjacente desse ângulo θ é R, e que o cateto oposto desse triângulo retângulo, o cateto oposto ao θ, é dado por ômega L, nesse caso, a gente vai ter que a hipotenusa desse triângulo retângulo é dada por raiz de R ao quadrado mais ômega ao quadrado, L ao quadrado. Nesse caso, a gente pode dizer que o cosseno θ, que vem desse triângulo retângulo, certo? Ele vai ser dado por cosseno θ, R sobre raiz de R ao quadrado, mais ômega ao quadrado, L ao quadrado. E o seno θ, dado por ômega L, raiz de R ao quadrado
mais ômega ao quadrado, L ao quadrado. E note que nós temos R aparecendo no numerador aqui e R aparecendo nesse numerador também. Nós temos ômega L aparecendo nesse numerador do seno θ, desse triângulo que nós montamos. E temos ômega L aqui também. Então, note que se nós fizermos com que o θ pertença a esse triângulo retângulo, nós conseguimos deduzir um valor para o A, onde o A seria Vm sobre R ao quadrado mais ômega ao quadrado, L ao quadrado. Então, multiplicando esse A por esse cosseno θ, referente a esse triângulo retângulo, nós obtemos exatamente essa expressão. E temos que lembrar qual que era o nosso objetivo inicial. Nosso objetivo inicial era encontrar um A e um θ que representasse de maneira equivalente essa expressão mais complexa. O A nós acabamos de encontrar e o θ nada mais é do que o arco tangente de ômega L sobre R. Então, com isso, conseguimos encontrar tanto o A quanto o θ, certo? Então, agora, vou passar limpo, né, essas informações. Então, apenas recapitulando o que foi feito, nós expandimos esse termo usando uma identidade trigonométrica, acabamos chegando nessa expressão onde A cosseno θ era equivalente a essa expressão e o A seno θ equivalente a essa expressão, certo? Então, esse aqui para cá, esse aqui para cá. E, num segundo momento, nós conseguimos deduzir que o A é dado por Vm sobre raiz de R ao quadrado mais ômega ao quadrado L ao quadrado, e o θ é dado pelo arco tangente, o inverso da tangente de ômega L sobre R. Tudo isso porque nós imaginamos aqui um triângulo retângulo de ângulo θ e cateto adjacente R, cateto oposto ômega L. Então, finalmente, conseguimos encontrar uma expressão mais simples, certo? O que é interessante dessa expressão é que ela é mais parecida com a nossa fonte de tensão. Então, a excitação do circuito aplicada a esse circuito RL acaba produzindo como corrente de saída uma função também senoidal. E note que essa função senoidal ela tem uma parte variável em função do tempo, mas essa parcela aqui não é dependente do tempo. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Porque nós acabamos obtendo como corrente algo que tem uma amplitude diminuída da tensão, da fonte de tensão, porque divide-se aqui, olha,
um módulo, né, uma raiz de 2 elementos. Então, vamos prestar bastante atenção nesses termos. Primeiro ponto que eu quero destacar é que o circuito não alterou a frequência do sinal de entrada. Então, a frequência do sinal de entrada é dada pela frequência angular aqui, né? Pela velocidade angular aí dessa onda senoidal, né? E ela não se altera aqui na corrente de saída, certo? Então, o circuito não alterou a frequência da variação. O segundo ponto a ser destacado é que o circuito não alterou a natureza senoidal do sinal. Então, isso era algo que nós já esperávamos, né? E por isso mesmo nós propusemos um sinal senoidal como resposta do circuito. Então, entramos com uma excitação senoidal ou cossenoidal, se preferir, e saímos com uma excitação cossenoidal. E o último ponto é que os elementos do circuito, em particular o indutor, eles afetaram apenas a amplitude e a fase do sinal de alimentação, certo? E por que a gente sabe que isso é devido ao indutor? Porque se a gente imaginasse esse circuito sem o indutor, certo? Nós teríamos que a corrente seria simplesmente I de T igual a Vm cosseno ômega T sobre R. Mas pelo fato de nós termos introduzido um indutor no circuito, e note que aqui a frequência da corrente é a mesma e só muda a amplitude, não tem fase nenhuma no sinal de saída, certo? Mas pelo fato de termos introduzido o indutor, além de mudarmos a amplitude, como já era esperado, do sinal, nós adicionamos também aí uma fase, ou seja, esses circuitos, esses 2 sinais, eles estão defasados entre si. Eles não são síncronos, eles estão desincronizados. E aí talvez alguém fique confuso, porque diga assim, mas Paula, a gente não dizia lá que o circuito com indutor, por um tempo muito grande, o indutor se comportava como um curto-circuito? Por que aqui o indutor não é um curto-circuito se a gente está falando de regime permanente? Então, essa é uma dúvida comum e que eu quero destacar, né? Esse comportamento do indutor de por um tempo muito grande poder ser enxergado como um curto-circuito, ele só se aplica para o caso de excitações contínuas. Por quê? Porque numa excitação contínua, o indutor sofre ali um transitório no momento em que o circuito é ligado, mas depois não existe mais variação de tensão, variação de corrente que faça com que o indutor reaja a essa variação. Porém, no caso de uma alimentação que é variável no tempo e de maneira periódica, a todo momento esse indutor está sofrendo uma variação. Então, não é correto afirmar que um indutor sob uma excitação senoidal, no regime permanente, ele se comporta como um curto-circuito. Isso não é válido. Então, nós percebemos claramente que sob excitação senoidal, esse indutor está agindo
a todo momento. E esse comportamento do indutor de armazenamento de energia faz com que o sinal fique defasado, faz com que o sinal de tensão e corrente experimentem uma diferença de fase entre si. Então, essa é uma questão muito interessante dos circuitos com armazenadores de energia, quando excitados por tensões senoidais ou simplesmente sinais que são variáveis no tempo, certo? Então, muito importante esse ponto, né? Destacando novamente. Adicionamos ao circuito uma excitação de natureza senoidal. Submetemos um circuito RL a essa excitação. E a corrente resultante é tal que ela não modifica a frequência do sinal. Obviamente, a amplitude ela é dada por uma proporção em relação à tensão de entrada. Mas, apesar de não mudar a frequência nem a forma de onda, porque continua sendo uma senoide, esse circuito fez com que houvesse uma diferença de fase entre o sinal de entrada e o sinal de saída, que a gente pode interpretar que é essa corrente, ou mesmo a tensão no indutor, que seria dada por LD e DT. Ok? Bom, aí então, tudo certo, né? Conseguimos equacionar esse circuito, conseguimos entender, pelo menos inicialmente, o comportamento dele, certo? E aí vem uma questão, né? Como que a gente começa a processar circuitos cada vez mais complexos, né? A gente sempre pode argumentar que nós podemos encontrar o equivalente aí, né? Mas a verdade é que começa a ser necessário algumas ferramentas de análise que vocês verão que simplificarão muito a análise, certo? Então, a grande pergunta que a gente faz é como é que a gente vai simplificar essa análise de circuitos que resultam em equações diferenciais e que possuem excitação senoidal. Então, vai entrar em jogo uma ferramenta matemática que a gente chama de fasores, e isso vai novamente tirar a gente do mundo das equações diferenciais e vai nos levar de volta ao mundo das equações algébricas, só que equações algébricas de uma natureza mais particular, que são equações com variáveis que são complexas. Então, vamos aplicar uma álgebra aí de números complexos. E a gente vai começar essa análise a partir da próxima aula.